Graça e paz para todos vocês. Aqui quem fala é o irmãozinho, meus irmãos. Estou muito feliz que tem mais essa oportunidade para falar um pouquinho do Evangelho do Senhor. E logo de cara eu quero deixar bem claro para vocês que não deve pregar nesse texto, tá? E aqui eu estou falando do Velho Testamento, que é a lei ainda, que Jesus morreu para acabar com a lei, tá? Como diz o outro, os pecados que tinha na lei, tudo que a lei é as condenação, para isso que Jesus morreu. Então não deve pregar. Eu só estou passando esse texto, estou lendo, tá? Para vocês, para que vocês tenham um conhecimento pequenininho de Jesus, tá? Quando você chegar lá em Atos, em Paulo, nas epístolas Paulina, você vai simplesmente saber, opa, quem é Jesus? Ah, essa aqui é a feitura de Jesus, foi o que Jesus fez. E nós ter conhecimento de quem era Jesus. Nós não ficar, quando falar de Jesus, vamos saber quem que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, tá? Então, eu só estou dando uma passada aqui para que você tome conhecimento disso e que possa fazer uso dessas palavras para não pregar. Pregação é em cima das 14 epístolas de Paulo, tá? Ali é o lugar de pregar. Você precisa conhecer, estudar Romano, 1º e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e dali por diante, tá? Até chegar nas 14, você chega lá em Hebreus. Então precisa, no mínimo, de algumas lidas com bastante atenção, como se fosse fazer uma redação de cada texto que você lesse. Você faz aquela redação na sua mente, aquilo que estava acontecendo, que você leu, que você entendeu, e você vai aguardando, dá um tempinho que você acabar de ser, você dá um tempinho de uns 5 a 10 minutos para armazenar na memória, tá? Se você começa a ler demais, não consegue armazenar nada e no outro dia você não sabe nada. Então o que você precisa de ler é para guardar aquilo ali que você acabou recebendo, né? Então você precisa ler para esses fins, porque aí você vai guardando, porque depois que você conseguir saber quem é Jesus, certinho quem é, então aí se torna fácil para pregar, tá? O difícil é você conhecer a palavra, os caminhos que Jesus deixou traçado para nós. Isso que é o difícil. Mas depois que você conhecer esse caminho, que é o que eu estou passando para vocês, para pregar é só abrir a boca e o Espírito Santo enche a sua boca. Porque o conhecimento você já está tendo, que aqui que foi passado você já aprendeu. Se você está lendo e não entende, vai por joelho e pede misericórdia ao Senhor, tá? Porque caso contrário, você está perdido. Se tem alguma coisa que está passando e você não está conseguindo ver, tem que ir para o joelho. Tem alguma coisa errada, pedir autoridade, ensinamento dele. E ele dá para todo mundo, tá? Que pede, ele dá. Não deixa ninguém sem saber, tá? Então, nesse texto aqui, não esquece disso, que não deve ser pregado nada. As pregações de hoje é tudo em cima desses textos. Só que estão simplesmente matando Jesus de novo, tá? E eu creio que uns 2 dias devem não saber, mas o resto sabe. É Jesus, ó, faz o que dá na teia, tá? Então é mais ou menos. Você não precisa de falar que é só você ir em qualquer igreja que você vê o que está acontecendo. Tudo que você vai fazer contra Jesus é festa. Se você falar alguma coisa a favor de Jesus, o cara manda até te prender. E assim nós estamos aí, vamos levando a coisa. Conversando com Jesus, pedindo autoridade para falar, porque o resto é só com ele mesmo. Olha, nós vamos ler aqui um texto no João 8, tá? João 8, a partir do versículo 1. Diz assim: Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. 2.
Pela manhã cedo, voltou ao templo e todos o povo vinha ter com ele. E Jesus ensinava-se o e Jesus estando ensinando, eu voltava. Desculpa que eu dei uma travada aqui, eu falei uma palavra errada aqui, complicou a coisa. Então, o 3. Então, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio deles, quis dizer, tá? Disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordenou na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que diz? Isso dizia eles, tentando-o para terem de que acusar. Jesus, porém, inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar, lhe ergueu-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atira uma pedra. Eles queriam era dar um jeito para prender Jesus, para ter do que acusar. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo de um, a começar pelos mais velhos, até o último. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te acusou? Respondeu-lhe a mulher: Senhor, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. E aí, já foi uma das partes que eles queriam que Jesus condenasse a mulher para que eles tivessem com que acusar Jesus, né? Aí eles não conseguiram, que era eles que andavam tentando Jesus contra os fariseus. Então Jesus tornou a falar-lhe, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andarás em treva, mas terá a luz da vida. Oh, glória, hein? Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdade. Respondeu-lhe Jesus: ainda que eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E mesmo que eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, mas eu
e o Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Sou eu que dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Perguntavam-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, a mim também conheceria o meu Pai. Essas palavras proferiu Jesus no lugar do tesouro, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegado a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez eu me retiro, buscar-me-ei e morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então dizia os judeus, será que ele vai se suicidar? Se, pois, disse, para onde eu vou, vós não podeis ir. Disse-lhe ele, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus respondendo para eles, sabe? Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Perguntavam-lhe então, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, exatamente o que venho dizendo que sou. Jesus falava e eles não acreditavam que ele ia saber ainda da vida. Muitas coisas tenho que dizer e julgar acerca de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro e que dele ouvi isto falo ao mundo. Eles não perceberam que lhe falava do Pai. Prosseguiu, pois, Jesus, quando tiveres levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. Quer dizer, falava só aquilo que o Pai tinha mandado falar, né? E aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado, só porque faço sempre o que é do seu agrado. Falando eles essas coisas, muitos creram nele. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é quem acredita em Jesus, tá? Se você acredita em Jesus, é isso que ele está dizendo. A verdade já começa a te libertar. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como diz sereis livre? Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, que
todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Aqui ele está dizendo, meus irmãos, o seguinte: o filho quem? É Jesus. O escravo, que ele quer dizer aqui no texto, é exatamente Moisés. Moisés era um escravo que estava fazendo a lei, amando de Deus, amando do próprio Jesus, seria isso, tá? Então ele está dizendo, o escravo não fica em casa, mas o filho fica. E com tudo isso eles não conseguiam entender o que ele estava falando. Jesus estava falando dele. Quer dizer, acabou a lei, entrou a graça. Quem é a graça? É Jesus que entrou. Aí que é a graça, tá? Hoje vamos, o palavreado hoje é, vamos dizer, no primeiro século do ano 70, tá? O pessoal era salvo, não tinha salvação, tá? A lei não conseguia salvar. E aí veio Jesus para salvar. Só que no dia que foi o Pentecoste, Jesus falou com o profeta Joel, Deus falou, falar com os profetas era Deus. Deus falou com o profeta Joel que naquele glorioso dia ele derramaria seu espírito em toda a carne. E não ficou ninguém fora, o servo, a serva, tudo Deus pôs junto e queria. Quer dizer, você não tinha mais que estar brigando para ter salvação, você já ia ser salvo de qualquer jeito. Você poderia dar um jeito de riscar o nome do livro da vida, com coisa monstruosa se você fizesse, tá? Mas até então, dali já estava todos são, porque já estava na lei, tá? Na lei e na graça, tá? Que é a que nós estamos hoje. O 35. Ora, o escravo não fica para sempre em casa. O filho para sempre. Fica para sempre, no caso, seria o caso dele, tá? Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É o que Jesus disse para eles. E se você vem para os pés de Jesus, acredita que foi o Pai quem enviou ele, e ele é o Deus que está na terra, que é na época que Deus veio para viver com eles, tá? Deus veio em carne. Quando ele veio do ventre de Maria, veio em carne para viver com, que seria o povo de Deus. Só que Deus pegou para criar com os judeus, tá? Que era para ser isso. Então, eles rejeitaram Deus, porque era pobre e acharam que vinha era um Deus milionário, né? Mais ou menos assim, um exemplo, tá? Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procura matar-me, porque as minhas palavras não encontram lugar em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis que também ouviste do vosso Pai. Responderam-lhe, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, fazeis as obras de Abraão. Mas agora procura matar-me, a mim que vos falei a verdade, que de Deus ouvi, e Abraão não fez esse tipo de coisa. Abraão não fizeram, e ele estava fazendo dizendo que era filho de Abraão. Então é isso aí que Jesus colocou em pauta para eles. Vós fazei as obras do vosso pai. Replicou-lhe eles, nós não somos filhos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Aí, então esse um pai que era Deus, mas Deus que mandou o outro filho, eles não entenderam, né? Respondeu-lhe Jesus, se Deus fosse o vosso pai, vós me amaria,
porque eu saí e vim do Pai, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não compreende a minha línguas? E por que não porque não podeis ouvir as minhas palavras? Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala daquilo que é próprio, porque é mentiroso, e o pai da mentira. Ele está falando aqui que seria o diabo, que seria essas pequenas coisinhas aqui, né? Que a gente fala. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Então, é uma coisa, meus irmãos, a gente vai lendo e aprendendo. Jesus veio ensinando tudo para os judeus. Eles não acreditavam. Por quê? Ele veio pobre. Eles esperavam um rei que nem o Herodes, no caso, que eles pensavam que seria cheio de autoridade, e mais ou menos isso aí, né? Uma pessoa acima do rei que eles tinham lá, que era Herodes. Então eles rejeitaram ele e não quiseram receber Jesus, tá? Então, Jesus veio e contou tudo para ele, falava com muitos creram nele, tá? Mas teve uma parte que não creram, que os fariseus seriam os judeus mais cheios da grana. Então, isso aí nem pensar mesmo, queria matar de qualquer jeito. E até que conseguiram um monte de testemunhos falsos, tá? Contra Jesus. Mas era aquele testemunho falso, era o que estava escrito na Bíblia que Jesus ia fazer. Então ele estava fazendo simplesmente a vontade de Deus, mesmo fazendo o erro, fazendo a vontade de Deus. Aí, quando eles conseguiram soltar Barrabás, que era um criminoso perigoso naquela época lá deles lá, e crucificar Jesus. Aí, quando eles crucificaram Jesus e colocaram ele lá na cruz, pendurado lá para terminar de morrer, segundo a Bíblia nos diz que ali Jesus cravou todos os pecados, que seria a Torá, tá? A Torá da lei. Seria a Torá, mais um vale que nós tínhamos de pecado, que nós era também preso na lei. Jesus pegou lá tudo e cravou na cruz e acabou com tudo. Vê se tem sacerdote em algum lugar hoje. Só um exemplo. Vê se tem sacerdote. Aquelas 12 tribos de Israel, as 12 tribos estão espalhadas em todo o mundo, que espalharam, tá? Em todo o mundo. Mas elas lá não existem, tá? A tribo de Levi, se ela ainda está lá a trabalho exatamente de Deus para montar e desmontar o acampamento deles, tá? Quer dizer, levava Deus para um lugar, era tipo uma tenda que tinha uma antessala, uma sala, e era o Santo dos Santos, e o lugar da expiação, onde que o sacerdote só podia entrar ali uma vez por ano, tá? Mas ninguém, se alguém entrasse, morria, que era onde estaria Deus no caso. Então, eles não iam. Então, cadê esse pessoal aí? Moisés que era o outro. Moisés, antes que Jesus assumisse, Moisés morreu antes. Era Josué no lugar dele. Exatamente porque ele cometeu um erro. Ele bateu com um raro numa pedra que dava a água, e essa pedra era Jesus, tá? Aí você vai ver a terra, mas não vai entrar a terra de Canaã. É isso que está escrito na Bíblia, que você vai procurando, e o Espírito Santo vai te caminhando as coisas boas, colocando no seu coração, e você vai começando a conhecer, tá?
devagarzinho. Não tenha pressa para gravar as coisas não, porque na hora certa Deus te dá para você. E já vem gravada já naquilo, isso aqui eu li em tal lugar, isso aqui eu li em tal lugar. Quando você já tem esse tipo de coisa, aí você entra lá em Paulo, nas Epístola Paulina, pode pregar à vontade, porque você sabe de tudo que está acontecendo, você sabe quem era Paulo. Paulo era o guardião da lei de Moisés, tá? Jesus colocou ele lá em Mateus 24, me parece que é 40 e alguma coisa lá, não lembro de cor, tá? Ele está dizendo lá, aquele servo, ele deixou 2 servos, tá? Aquele servo, quando eu voltar, encontrar ele trabalhando, em verdade eu vou colocar tudo o que tem nas mãos dele. Foi quando ele veio, o que aconteceu? Ele colocou tudo na mão de Paulo. Porque Paulo estava trabalhando, Paulo aí ia para Damasco para prender os pessoal que estavam seguindo Jesus. Porque ele era na lei, eles sabia de outra coisa. Aí que Jesus deu para ele o evangélico, que seria o evangelho para nós hoje, o evangelho de Paulo. Só ele que recebeu, tá? Jesus já tinha morrido, Jesus estava em espírito quando passou para ele o evangelho, tá? O outro evangelho é o de Pedro, esse aí para nós não serve de nada. Foi o evangelho para pregar para os judeus que Jesus era o Messias. Isso que foi pregado pelo o evangelho de Pedro, João, Tiago, essas pessoas aí. Agora, o evangelho de Paulo foi pregado para os gentios e muitos judeus que Paulo ainda converteu ainda a Jesus antes dele terminar o evangelho para nós, no caso, tá? Então a gente tem que sempre algumas coisas a gente saber, ter na manga, conhecer bem do evangelho, ver aquilo que nós precisamos. Graça e paz para todos vocês.